Bem-vindos a mais um Dentalcast. Hoje eu recebo ele, Felipe José Boabaide Cavalcante de Barros. Cirurgião bucomaxilofacial, especialista, mestre e doutor em cirurgia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele também é dono do grupo OP, que inclui a Odontopós, e ele também é dono de uma voz muito grave e suave que dá a ele uma aura de... como é que eu vou dizer? Uma aura de professor catedrático. Então, é um prazer tê-lo aqui no Dentalcast, Dr. Felipe. E eu gostaria de iniciar perguntando para o senhor o que é o Grupo AP. Se tu puder projetar aqui aqui tirar o nosso símbolo aqui e botar, o que é o Grupo AP, Dr. Felipe? Bom, Dr. Roger, muito obrigado pelo convite, pela possibilidade da gente estar aqui explanando, falando e debatendo algumas coisas relacionadas com a parte da odontologia, especificamente nessa parte da educação da odontologia. E o Grupo AP, na verdade, ele é algumas empresas que acabaram se fundindo. Começou especificamente com o Odontopós, que é uma clínica, mas que a função dela seria a organização de cursos de pós-graduação. Isso começou há bastante tempo, a ideia já era uma ideia antiga. Eu, na verdade, eu me formei em 1989 pela URGS, pela Universidade Federal, e a partir dali eu comecei uma estrada, na verdade, de atuação em diversas áreas, porque era a minha vontade de aprender diversas áreas e não necessariamente que eu tivesse que fazê-las, mas eu tinha necessidade de entender, compreender e como que eu poderia aplicar cada especialidade na odontologia. Então, a partir dali eu comecei com diversos cursos, estudei bastante e eu entrei na URGS, como eu falei, me formei em 89 e depois de um tempo, eu comecei na parte da cirurgia bucofacial, mas sempre fazendo a área clínica junto, certo? A área clínica envolve todas as outras especialidades e diversos cursos. Muito bem. Entrei depois como professor substituto na URGS. Depois... Foi professor na URGS? Não sabia dessa. Fui durante um ano e pouco, um ano e meio praticamente, eu fui professor. Daí eu entrei na PUC no mestrado, fui fazer o mestrado na PUC, fiz o doutorado e em cirurgia bucofacial, mas sempre fazendo todas as especialidades, né? Como faço até hoje. Sim. Né? E aí depois eu entrei numa especialização para, basicamente, completar a questão de titulação, porque a parte da implantodontia, eu sou especialista em implantodontia e também especialista nesta nova área que é a harmonização orofacial. Então eu entrei, na verdade, por uma questão de titulação, fui fazendo essa atuação e aí... Desculpa lhe interromper. São aquelas titulações dadas pelo CFO, né? Não, eu fiz o curso. Fiz o curso. Fiz o curso. Entendi. O curso de especialização foi em Balneário Camboriú. E depois, hoje já acabou trocando de nome, a escola, enfim. E aí depois eu fiz a harmonização no próprio Odontopós. E hoje a gente atua já desde 2005, que foi quando a gente abriu. Eu entrei, na verdade, um pouco antes eu entrei como professor na PUC, dei 10 anos de aula na PUC. 10 anos. 10 anos. E agora a gente já está com o Odontopós já há 18 anos, desde 2005. Já estamos indo para o 19º ano. Então, já é uma história, obviamente. Nós temos que
diferenciar um pouco a questão pessoa física da pessoa jurídica. Sim. A pessoa física, Felipe, tem 34 anos de formado. O odontopós atualmente tem 18, indo para 19 anos de iniciação. E a partir dali era uma ideia, né, de se fazer cursos e se passar uma ideia de como que tu tens que atuar na odontologia. Não é uma pretensão, mas é uma constatação ao longo do tempo. Nós, na faculdade... Desculpa lhe interromper. Seria a sua filosofia de trabalho. Podemos dizer que sim. Tá. Né? Porque existia uma dificuldade, no meu ponto de vista, relacionada com diagnósticos e planejamentos para a gente obter o tratamento. Infelizmente, na grande maioria das faculdades, seja na odonto, seja na medicina e tal, a gente aprende muito a executar e a fazer um diagnóstico específico de uma coisa, de um determinado problema. Mas isso não significa que nós não estejamos... às vezes nós não estamos atuando no todo. Sim, não está, tu estás inserido num contexto. Isso, né? E aí, às vezes... Digamos, o paciente chegou para fazer um determinado procedimento, só que ele tem uma série de desníveis, de posições dentárias erradas, de mastigação anormal, de dores, de disfunções, e às vezes a pessoa está restrita àquela situação. Isso para mim era uma coisa que me incomodava de certa forma. Então o que eu fiz? Eu disse, não, eu tenho que criar uma sistemática de planejamento, onde fosse uma coisa rápida, fácil. E eu acabei criando essa sistemática com 6 itens, onde tu olhando a pessoa, em 6 itens tu faz um planejamento. E esse planejamento tem que ser executado em 2 minutos no máximo. A gente não precisa de condições do tipo, as pessoas têm uma ideia assim, tu é obrigado a fazer um enceramento diagnóstico. Não, isso tu pode até fazer um enceramento diagnóstico mental, mas tu tem que saber quanto que tu tem que aumentar. Sim. Não é o enceramento que vai dizer quanto que tu tem que aumentar. Tu tem que saber quanto que tens que aumentar. Tu tem que saber quanto que o osso vai projetar e quanto que não. Então, toda essa sistemática me fez com que eu quisesse ir para frente e tentar criar uma forma que eu pudesse passar isso daí para as pessoas. Sim. E hoje, o que a gente tem? Hoje, basicamente, a gente tem uma faculdade que está formando menos, sob o ponto de vista de conteúdo, muito menos do que na minha época, na tua época. Hoje se forma, as pessoas estão formadas e elas têm uma dificuldade no básico. Então a gente está falando já, imagina num planejamento. Então isso era uma coisa que eu gostaria de passar. E hoje a gente conseguiu unir essa forma do atendimento, bem como com o ensino, que é o que a gente tenta passar para as pessoas. É lógico que quando tu tens os cursos também são de especialidades individuais. A gente não tem, às vezes, um curso que abranja tudo. Sim. Até porque é interessante, a maioria dos profissionais não quer saber de quase tudo. Eles querem saber de uma especialidade. E isso, para mim, era uma coisa que me incomodava, porque eu queria saber de quase tudo. E aí eu busquei isso daí. Claro. Né? Realmente eu estudei bastante, né? Mas o que me deu uma certa, digamos, visão foi eu ter dado exatamente aula. Porque é interessante, as pessoas dizem, né? Como é que tu pode aprender? Tu aprende lendo, tu aprende escutando, tu aprende executando, trabalhando, mas tu aprende muito mais ensinando. E isso é uma verdade. Verdade. Então, eu tive que dar aula bastante tempo e isso me deu uma possibilidade, então, de ter esse suporte e criar. Então, o Grupo OP, ele é constituído basicamente do odontopós. Nós temos uma faculdade também, que é a FAMED, que é uma faculdade de gestão hospitalar. Na verdade, é um curso de graduação. Ah, graduação. De graduação, não é um curso de pós-graduação, é um curso de graduação. E depois nós temos os cursos de pós-graduação. Obviamente, nós temos que ter uma clínica para atender essas pessoas, os pacientes, né, que vão procurar um atendimento de escola que é direcionado para esse paciente, geralmente que o poder aquisitivo já é um pouco menor e tal, e ele procura a escola. São tratamentos feitos da melhor forma possível.
Mas é obviamente que o tempo, comparado com uma clínica particular, o tempo é bem maior quando a gente compara com uma clínica particular. A clínica particular consegue dar uma agilidade no tratamento. Sim. No odontopós, a gente tem que restringir isso. Por quê? Porque o aluno tem que aprender, então o tratamento ele se torna um pouco mais devagar. Sim. Mas, como tudo na vida, existem as vantagens e as desvantagens. A vantagem é exatamente de se poder ter um custo menor, porém, o tempo é maior. E então nós tínhamos uma clínica, temos uma clínica que era Odonto Star. Então todos esses... Tem também um de análises clínicas? Não, era de análises radiográficas. Radiográficas. De imagem, na verdade. De imagem. Que era odontoanálise Aham. e tal. E algumas coisas nós deixamos de lado. O grupo ainda existe, obviamente, mas ela é restrita basicamente a FAMED e Odontopós. Aham. Né? Tem a Odonto Star, que é essa clínica. Então, isso que é a determinação. O que a gente tem que deixar claro, né, Roger, é que muitas pessoas têm interesse, e isso é uma coisa que, para um futuro, nós estamos já organizando a questão de franquias, né, para pessoas que queiram utilizar esta forma de atuação como escola. Claro. Mas o objetivo tem que ser entendido que as pessoas hoje em dia têm criado escolas com o objetivo de querer atender paciente. É como se fosse uma falsa clínica, onde tu vai utilizar a mão de obra de profissionais que estão estudando Sim. para poder estar atendendo paciente. Ah, E isso tem que ficar muito bem diferenciado, tá. porque não pode ser isso. Não Quando pode. tu cria uma escola, teu objetivo tem que ser o ensino, o aprendizado para os alunos e o ensino. A questão do paciente, ele é uma necessidade, mas ele não é o principal, ele tem que ser o coadjuvante. O Sim. principal é o ensino. Só que eles têm que andar juntos. Sim. Então, quem criar uma escola, que é o que a gente vai lançar como franquias, quem criar essa escola, eles têm que ter, eu costumo dizer, como pré-requisitos, tem que ter uma diferenciação. Ele tem que ter a clínica dele diferente do local onde ele vai ter a escola. Por quê? Para não misturar. Tá. Então, a pessoa vai ter uma escola e ele vai ter lá a sua clínica, são coisas diferentes. Então, o doutor, digamos, o doutor João, né? O doutor João vai continuar sendo o doutor João e a franquia Odontopós vai ser a escola. Ele pode ter 2 negócios, onde obviamente, tendo um processo, né, de execução, a gente consegue ter resultado. Sim. Então, é basicamente isso que a gente está elaborando aí para um futuro próximo. Então, esses pré-requisitos vão ser importantes para um sucesso, né, de quem eventualmente venha a adquirir um negócio desse tipo, né? E eu gostaria de lhe perguntar também, como anda o mercado do ensino odontológico? Pois é, nós temos alguns detalhes que, na nossa época, eu ainda mais velho do que tu, né, Roger? Tem muito mais cabelo, mas... Não, mas eu tenho cara de guri, né? Então... exatamente. Mas o que a gente tem... Eu ia te apresentar para minha sogra. Ela é bonita. Eu ia te apresentar, mas daí tu falou, eu tenho uma, né, tô com uma namorada, não vou. E eu mostrei tua foto pra ela gostou. Tá certo. Às vezes a gente engana um pouco, né? Mas a grande questão é que o ensino, o que a gente tem que voltar? A gente tem que voltar à base. A base são as faculdades de odontologia. O que está se ensinando hoje? Imagina que em 2005 ou 2006, eu não me lembro exatamente, houve um ajuste do currículo. Sim. Para as graduações. Eu tive esse currículo. E o que significava isso? Significava que a tendência era que se voltasse aos tratamentos mais clínicos, ou seja, que a pessoa compreendesse o todo do paciente. Como é que veio esse ensino? Esse ensino não veio dessa forma. Eles acabaram diminuindo, porque
as disciplinas iam começando a se desenvolver e as pessoas iam querendo, eu quero fazer mais cirurgia, eu quero fazer mais implanto, eu quero fazer mais prótese. E ele se tornava já um mini especialista, né? E isso eles quiseram barrar para que as pessoas voltassem a ter um entendimento total da profissão. E também um aspecto mais para o Sistema Único de Saúde, né? Não tinha essa Também, questão. eles queriam. Só que a verdade é que se tornou o quê? Se tornou um negócio que teve uma diminuição dos conhecimentos e dos ensinamentos para os alunos. Claro. Então, até na prática, por exemplo, lá na minha época, a gente fazia inúmeros casos de extrações e vários casos de endodontia, que é tratamento de canal. Então, a gente fazia inúmeras coisas. Hoje, às vezes, eles nem são obrigados a fazer o tratamento de canal de um dente. Sim. Né? Extrações, uma quantidade muito pequena. Então, tu imagina como que essa pessoa vai chegar depois da sua formatura com uma deficiência muito grande. Então, quando a gente fala da faculdade, eu acho que a faculdade ela deixa muito a desejar, né? Atualmente, na nossa época, eu acho que nós tivemos um ensino muito adequado, muito interessante. Hoje, então, as escolas que existem, a princípio, se elas forem com uma seriedade, que elas levem ao ponto de levar em consideração isso que eu estava falando lá, de que eles ensinem o total da coisa. Claro. A pessoa, se ela for para uma escola, ela vai ter, obviamente, um ensinamento bom, que é o caso do odontopós. Eu posso falar pelo odontopós, eu não sei das outras escolas o que elas ensinam. Eu sei o que o odontopós ensina, o que a gente passa de conhecimento. É lógico, eu sempre falo, né, Roger, que nós temos uma tríade. Nós temos a instituição, nós temos os professores e nós temos os alunos. Esses três itens, eles têm que andar juntos. Tu não pode ter o aluno muito interessado, mas o professor não ser interessado e a instituição ser muito ruim. Nós não podemos ter uma instituição maravilhosa e o professor ruim, aluno ruim. Não tem que estar junto. Quando tu une todas essas coisas, tu pode, com certeza, estourar. Agora, existem alunos que estão lá para receber título. Eles fazem um curso achando que assim, eu vou chegar lá, só eu me inscrevendo eu já vou estar matriculado, eu já vou estar apto a fazer. E a gente vê que não é assim. Não. Ele tem que praticar, ele tem que fazer. Então, eu vejo hoje a questão das escolas extremamente importante, né? Por isso que eu quero dividir a questão da faculdade das pós-graduações. Favoreceu para quem tem escola. Por quê? Porque quem está saindo da faculdade está sendo despreparado. Então, quem vai ter que preparar são as escolas. Sim. Então, é muito importante... As escolas de pós-graduação. As escolas de pós-graduação. Embora não devesse ser o não contrário. Deveria ser, sim. Deveria sair da faculdade com um conhecimento ótimo. E ali ele aperfeiçoar ou se especializar naquela área. Mas, de qualquer forma, a gente está nesse item. Existe agora uma outra questão, que é a questão do mercado. Né? A quantidade de profissionais que nós temos hoje na odontologia é muito grande. Então, imagina que a Organização Mundial da Saúde diz que o cirurgião dentista ele teria que ter aproximadamente, atuar para 1.500 pessoas, certo? No Brasil, nós atuamos para menos de 500 pessoas. Ou seja, isso diminuiu. Tu imagina em algum local que, de repente, tu tenha 1.500 pacientes, porque existe poucos dentistas, e outra coisa é tu chegar e tu ter à disposição 500 pacientes. Isso diminui a possibilidade. Claro. Sendo que a distribuição dos dentistas também é muito irregular. Assim como na medicina, como em outras áreas. Então, tu pega no Nordeste, por exemplo, conhecimento, a quantidade de pessoas, de profissionais que tem, talvez sejam menores para a quantidade de gente que exista lá. E aqui, às vezes, nós temos muitos dentistas e a quantidade de paciente diminui. E o interesse pela odontologia. Infelizmente, a nossa profissão, que é sensacional, ela é uma profissão muito importante, porque a ideia da odontologia é que ela era uma profissão que abria e fechava buraco de dente, né?
E a odontologia é muito maior do que isso. A gente atua, hoje, para você ter uma ideia, nós temos 23 especialidades, né, que tiveram que ser feitas para a odontologia poder atender tudo isso. Um profissional, talvez ele não consiga atender todas as áreas. Claro. Então, nós temos especialistas. Agora, a gente tem que entender que a odontologia é uma área médica. Ela saiu da medicina, por ela ser exatamente muito grande, muitos detalhes, e ela teve que se subdividir em 23 especialidades. Uhum. Então, a odontologia é maravilhosa, mas ela, infelizmente, ela não é valorizada. Num contexto cultural. No contexto cultural, exatamente. O paciente, ele não valoriza isso. Ele acha que dentista é para abrir e fechar buraco de dente. Massinha. Ainda. Massinha. Abituração, extrair o dente do cisne. Né? São esses detalhes que, infelizmente, existem e que limitam muito a nossa profissão, sob o ponto de vista econômico-financeiro. Sim. A gente, digamos, não tem essa valorização, porque, vamos supor, tu pega na medicina, o paciente, ele compreende que uma consulta deve ser cobrada para o profissional dar um diagnóstico, certo? Mas na odontologia deveria ser a mesma coisa. Para eu te dar um diagnóstico do que tu tens, isso é uma consulta. Sim. Só que se convencionou de que dentista é obrigado a fazer procedimento. Ah, entendi. Né? Claro. Procedimento. Então, assim, eu vou lá, vejo o que tem. Tá, mas o senhor não vai fazer uma limpezinha? Sim. O senhor não vai fazer a minha obturação? Sim. Não. Isso é procedimento. É outro valor. É outra questão. Essa valorização não existe na odontologia. Então, é muito difícil da gente ter. Por isso que hoje a gente vê que houve uma certa diminuição da procura do curso de odontologia nas graduações. Nas graduações. Nas graduações. Sim. Só que nas escolas está tendo a procura, porque as pessoas não aprendem na faculdade. Sim. Então, é um antagonismo, né? E deixa eu lhe interromper. Houve também um aumento do número de faculdades. Sim, tremendamente, né? Nos últimos anos, acho que nos últimos 20 anos, talvez. Exatamente. E eu não sei se eles preparam bem ou não, etc. E aí, a minha pergunta seria assim... não tá faltando um pouco mais de corporativismo para nós, assim? Assim, como os médicos têm, sabe? Os anestesistas, por exemplo, eles são unidos. Se não vai rolar cirurgia, nós não vamos anestesiar se não tiver tal coisa. Nós não vamos, né? E aí não tem cirurgia. E na odontologia, tu acha que falta um pouco de corporativismo, de... assim, um pouco... Quase 100% de falta. Quase. É impressionante. É interessante porque a medicina ela se fecha muito com relação a qualquer coisa. A uma pauta determinada, a uma questão relacionada com... daqui a pouco um profissional teve um determinado problema, teve alguma coisa... eles são restritos, eles ficam não fechados. Às vezes, se a pessoa, obviamente, fez alguma coisa errada, eles não vão apoiar, mas eles não vão jogar isso, né? Na odontologia, é quase que uma festa quando um profissional tem algum problema. Ah, entendi. Essa é a forma que eu vejo. Sim, daqui a pouco, claro. Pode ser que não, mas isso é o que todos os colegas falam quando a gente conversa. É isso daí, dentista não apoia dentista. Sim. Né? Infelizmente. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa séria. Se a gente fosse mais unido, mais fechado, a gente conseguiria muito mais coisas. Né? Então, mas... Porque é interessante, assim, digamos, eu não gosto do Dr. Felipe. Não gosto, não vou com a cara dele e tal, mas ele é dentista. E quando a gente precisar, eu vou tá apoiando, entendeu? Mesmo não gostando, entende? Sim. Porque ele é da minha profissão. Eu protejo a minha profissão,
Entende? Eu acho que a gente tem que talvez separar um pouco a questão, assim, porque tu pode eventualmente não ter um alinhamento com uma pessoa, né? Ah, e até não é questão de apoiar ou não, mas se tu fores analisar um determinado problema que esta pessoa esteja, digamos, no meio, tu vai definir. Pô, mas defina não levando em consideração a questão pessoal. Leva em Claro. consideração a questão do problema, do processo que está em andamento. Sim, Né? entendo. Então, isso tem com certeza, isso para qualquer coisa. Eu não vou encaminhar para tal profissional porque eu tenho ciúmes, não gosto, tenho tal problema. Isso é uma coisa muito comum na nossa profissão. E com a sua experiência, assim, de 32 anos de formado, quase 20 anos de odontopós, como é que a gente resolveria isso? Primeira coisa, eu digo que todas as atitudes, né? Qualquer atitude, não dentro da odontologia, tá? Isso é na vida, tá? Sim. A gente está baseado em 2 itens. O primeiro deles é o ego, tá? Então, pode ser egoísmo, egocentrismo, mas é o eu. Então, infelizmente, atualmente as pessoas elas pensam no ego. A segunda questão que determina qualquer atitude é o bom senso ou a falta dele. Então, eu costumo dizer que se você tem, por exemplo, um alto ego e um baixo bom senso, essa é a pior situação. Pior. Se tu tens um ego baixo, não necessariamente que seja uma baixa autoestima, Sim, não é isso? sim. Só que tu não tá pensando em ti, certo? Selfless. E tu tens um bom senso alto, essa é a melhor situação. E o que eu acho que falta hoje para qualquer atitude? É excesso de ego e baixo bom senso. Baixo bom senso. Então as pessoas não conseguem analisar hoje sob esse ponto de vista. Então elas analisam pensando em si. Tá? E aí, por exemplo, exemplos bem... Se eu tiver que prejudicar uma pessoa, né? Ou deixar de ajudar uma pessoa em benefício próprio, as pessoas estão tomando essas atitudes. Azar do outro. Não, mas o bom senso... Eu dou um exemplo muito, muito simples, né? Que é relacionado com quando a gente está dirigindo. Quando a gente dá o pisca para dobrar, tu tá dando pisca para quem? Para quem que tu dá o pisca? É para ti que tu tá dando pisca? Não. Tu dá o pisca para um terceiro, para um pedestre que está atravessando, para um carro que está vindo dos lados, ou atrás, ou na frente. É para isso que tu dá o pisca, para orientar quem está fora. Tu entende que quando eu não estou dando pisca, eu estou pensando em quem? Eu estou pensando em mim, azar dos outros, quando eu não estou dando pisca. Mas aí entra o bom senso. O bom senso diz que tu tens que dar o pisca, o bom senso diz que tu tem... Então, ele tem um alto ego, que ele está pensando nele, não está pensando nos outros, e o bom senso é muito baixo. Essa é a pior situação. Então, todos os problemas, eles são baseados nisso. Não tem outra questão. Então, hoje, como é que eu vou fazer para a gente melhorar essa situação? Primeiro, é a gente diminuir o ego, né? E isso é um exercício que tu tem que fazer. Se tu não consegue ser ao natural, tu tem que fazer um exercício. Sim. Né? Lógico, junto a isso vai ter a questão da humildade, do orgulho, enfim, da paixão, de várias coisas para o ego. E o bom senso é simplesmente uma análise. Né? O bom senso diz que eu posso pegar esse copo de água e derrubar na tua cabeça? Não. Entendeu? Se eu fizer isso, eu estou realmente saindo do bom senso. Né? Então, infelizmente, todas as coisas no Brasil, elas são, na verdade, as pessoas julgam muito, e as pessoas julgam pelo quê? Julgam basicamente pelas consequências e não pelas causas. Sim. Então, nós estamos saindo totalmente da área do ensino, mas é interessante da gente falar sobre isso. Não, eu gosto, adoro isso. Então, tu imagina, né? Vou te dar um exemplo também mas simples. Assim, o ego dos professores, às vezes, é muito alto, né? É muito difícil. E os alunos, às vezes, têm um ego
saem recém-formados e têm um ego, porque ainda não apanharam da vida, assim. Sim, sim. E às vezes o professor também é um catedrático, se considera um super-herói, né? Então, existe esse problema de ego com certeza, né? Eu costumo dizer que na nossa profissão, basicamente, a gente pode considerar o profissional quando ele é acessível, quando ele consegue ter uma relação com as outras pessoas e que ele consegue ter resultado nas suas coisas, nos seus tratamentos e tal. É basicamente isso. Porque muitas pessoas, elas não têm experiência, não têm grandes quantidades de tratamento, mas elas conseguem fazer hoje com a internet, com a mídia, Sim, eles conseguem fazer um escândalo, às vezes com um caso que foi feito sim. de certa forma bem feito e tal, mas eles conseguem fazer um alarde. E as pessoas, elas não conseguem diferenciar, até porque elas não conseguem conhecer a pessoa. Então, uma pessoa que chega e faz um alarde sobre uma coisa e coloca numa internet, as pessoas vão dizer assim, bah, meu Deus, que coisa maravilhosa. E ali já conceituaram como maravilhoso, mas essa é a rotina? Claro. A gente tem que definir isso. Talvez a gente só consegue conhecer as pessoas ao longo do tempo. Sim. É um processo que a gente vai levar. Tu pode até desconfiar num primeiro momento, essa pessoa é boa, essa pessoa é ruim, tá? Mas tu só vai realmente efetivar o teu conceito ao longo do tempo. Não é imediato. Né? Claro. E aí tu vai vendo assim, pô, essa pessoa é boa, mas ela não produziu muito. Essa pessoa é muito preguiçosa, essa pessoa... E aí tu vai conceituando. Talvez conceituando para ti, não que tu vai expor, eu acho. Claro. Né? Então, eu ia dar o exemplo da causa e da consequência, que é mais ou menos o seguinte, tu imagina assim, eu chego e começo a te xingar por algum motivo, tá? Eu começo a te xingar, te xingar, te xingar, te xingar. Chega num momento que tu chega e tu me dá um soco, certo? Tu me agride fisicamente e tal. O que vai acontecer? As pessoas vão julgar o teu soco. Não vão julgar o que eu fiquei falando pra ti. Sim, 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 sim. Isso é o julgamento da consequência, não o julgamento da causa. Então, quando eu acho que as pessoas têm que avaliar a causa, tem que avaliar a causa. Tem que avaliar. Isso eu avalio causa quando eu estou dirigindo, eu avalio causa quando eu estou no consultório, quando eu estou com os alunos, quando eu estou em qualquer parte, eu estou analisando causa e consequência. Porque eu não posso viver de consequência. Quem vive de consequência vive errado. Em algum momento vai dar zebra. Sim. Né? É a questão de o paciente chegou lá, tá com febre, e tu dá lá uma dipirona, uma novalgina, certo? Ok, tu pode dar 1 dia, tu pode dar 2 dias. Excepcionalmente, tu pode dar 3 dias, mas tu não pode ficar 5 anos dando novalgina. Sim. Tu tem que descobrir qual é a causa da pessoa, Claro. ou da febre. Da febre. Então, o que é? Tá com uma infecção, tá com alguma coisa, vamos tratar com um antibiótico, vamos tratar, enfim. Entende? Então, essas são as questões de causa e de consequência. Sim. E, infelizmente, nós estamos tratando muita consequência. Entendi. No ensino, na vida com os filhos, na vida, qualquer coisa que a gente está tratando, né? Então, hoje eu vejo dessa forma, né? Eu acho que teria que ter uma tolerância maior, uma compreensão maior, baixar o ego e ter mais bom senso. Tá. Perfeito. Adorei a explicação. Eu tenho essa pergunta, tá? É uma pergunta difícil. Tá? Como é ser um empreendedor? Porque o senhor é um empreendedor. Sim. O senhor é um empreendedor. O senhor saiu da PUC, abriu a Odontopós e virou um empreendedor, né, do ensino odontológico. Né? A gente falou em mercado. Como é empreender no Brasil? No Brasil. É a pior coisa que tem. Não. Eu imaginei. Não. O empreendedor brasileiro, ele tem que ser, realmente, tem que ser um leão. Ele não tem que matar um leão. Ele tem que ser o leão para conseguir matar os outros leões. Sim. Senão, não consegue sobreviver. Né? O Brasil não oferece capacidade do empreendedorismo dar certo. Alguns conseguem dar certo,
porque existe, obviamente, uma organização e tal. Agora, todos os empreendedores, se fossem colocar a força que eles têm em algum outro país que desse apoio, Sim. lá, por exemplo, Estados Unidos, tal, as pessoas crescem lá, as pessoas se desenvolvem. Aqui, parece que o Estado tem uma necessidade de amputar sempre. Jogar contra. Joga contra, mas na verdade, jogar contra por quê? Porque precisa ir atrás de coisas, precisa de dinheiro para pagar toda uma folha salarial gigante, uma série de coisas. Então, isso tudo é muito complicado. Então, no Brasil, é difícil. Seguidamente, a gente pensa assim, o que eu estou fazendo? Eu tenho que parar de ser empreendedor. Né? Mas, ao mesmo tempo, isso é o que a gente tem que sobreviver disso. Eu costumo dizer que eu estou andando de bicicleta. Se eu parar de pedalar, eu vou cair. Ou o outro exemplo que eu dou é assim, eu estou andando de barco entre a América do Sul e a África. Eu estou bem no meio. Bom, agora eu só posso, ou eu vou nadar, vou continuar remando lá, ou é para um lado ou é para o outro. Então, ou eu tenho que desistir ou eu tenho que continuar fazendo. Claro. Não tenho como fazer. Então, é muito difícil, muito difícil. E é difícil porque o Estado te impõe imposto, burocracia, essas coisas todas, assim, fiscalização. É um conjunto de coisas, né? As coisas realmente são. Eu acho que elas são necessárias, algumas coisas. Sim. Né? Padronizações, eu acho que isso tudo está dentro da necessidade. Agora, essa questão, assim, a gente trabalha para uma população, obviamente, que assim, não tem um grande poder aquisitivo, né? Então ela tem que se destrinchar, e dentro da odontologia, quando tu chega, o paciente ele tem lá a padaria, a farmácia, a luz, a água, tá? Ele tem uma lista de coisas para pagar. O dentista é o último da lista. Ah, sim. O dentista, ele só vai receber alguma coisa se ele estiver lá com muita sorte e tal, ou que ele esteja atendendo pessoas que têm um poder aquisitivo, às vezes, maior. Lógico, uma pessoa que não tem um poder aquisitivo tão grande, às vezes ela está disposta a fazer. Porque os nossos tratamentos, eles são onerosos, realmente são. Mas, se tu for comparar, né, um tratamento comparado com uma cirurgia qualquer da área médica, né? Uma cirurgia, às vezes, ela se dá dentro de 2 horas, 3 horas. Tem a sua complexidade, tem. A nossa também tem muita complexidade, certo? Tu vai fazer uma cirurgia ortognática, uma cirurgia bem, bem complexa, e a gente, se tu for comparar valores, e o que tu vai ter de tempo para executar um tratamento, tu pega um tratamento, às vezes, dentro da odontologia, que o mesmo valor da cirurgia é um tratamento que vai levar 2 anos e meio para tu executar, né? Com aquele paciente, atendendo uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias e tal. É um tratamento extremamente longo, né? Essa valorização não existe na odontologia. Quem sabe um dia a gente chega lá, né? Então, é um conjunto de coisas. Vem realmente, assim, taxações e tal. Imagina, o tratamento odontológico, se considera um caro, ele não é por material. Os materiais são caros, obviamente, mas o que deixa caro é a mão de obra qualificada. Se tu tiver um profissional capaz, eu acho que ele tem que ter a possibilidade de ter poder cobrar mais do que comparado, porque o paciente ele não consegue diferenciar profissionais. Como é que ele vai diferenciar profissionais? Só se ele já foi em profissionais, ou ele recebe uma indicação. Agora, hoje a internet nivelou todo mundo. Por quê? Qualquer um pode colocar o que quer que seja. Sim. Entende? E inclusive, assim, o que é mais valorizado? Quem faz a dancinha, né? Sim. Quem faz a dancinha tem mais likes do que outros, né? E as pessoas não conseguem entender conteúdo, o que é importante para uma pessoa para poder fazer um tratamento correto, alguma coisa. Não, eles preferem a dancinha. Se o cara faz a dancinha, é nesse que eu vou.
Tá, né? entendi. É uma outra cultura, obviamente, que se perpetuou agora. Mas né? é interessante porque no nosso terceiro episódio sobre marketing, a gente falou sobre isso. Vocês acessem lá na plataforma, no YouTube. A gente falou que as redes sociais descentralizaram o conhecimento, tá? Que era focado dentro das universidades. Aí se descentralizou. Mas, mesmo assim, aí o que acontece? Vem também picaretagem, Sim, sim. né? Também tem o marketing, também não pode ser. Ele colocou bem assim, o Cristiano Fragoso, excelente profissional, vejam o episódio. Ele colocou assim: tem o marketing e tem picaretagem. Então a gente não pode confundir um com o outro. Né? Eu gostei dessa Sim. definição. Mas assim, realmente, a dancinha faz a diferença. Hoje Quando é que o faz. senhor vai dançar? Olha, eu preciso fazer primeiro um curso para conseguir fazer isso. Então é muito difícil empreender no Brasil, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. O senhor poderia se considerar um herói, eu acho. Não sei se chega tanto, né? Mas eu sou um batalhador. Isso eu não posso dizer que não, Aham, né? Eu tô no embate sempre, né? claro. A gente tem que... tu dorme... Não, eu, assim, graças a Deus, eu tenho uma questão que, assim... no momento que eu estou, por exemplo, eu tô aqui no teu programa. Uhum, Se tivesse caindo o mundo, não interessa, eu estou agora aqui no teu programa. Eu Claro. tenho essa diferenciação. Então, quando eu estou no meu trabalho e tal, eu estou ali 100%. Quando eu saio dali, eu desligo 100%. Ah, não, mas eu tenho que pensar. Ok, mas se eu for pensar, eu estou voltando para o 100% naquele momento, certo? Então, digamos, eu estou lá 100%, saí, fui para minha casa. Se eu necessitei pensar, eu vou voltar aquele 100% para aquele momento ali. Vou pensar durante 10 minutos, meia hora, 1 hora, o que quer que seja. Então, eu faço as minhas ações sempre com tempo cheio. O meu tempo é para aquele ali, para aquele momento. entendi. Né? Então, é assim que Mas eu então o costumo... senhor não leva problemas para casa, é isso? Não levo, Não leva. não. Então, quando o senhor sai do odontopós, fica no odontopós. Fica no odontopós. Ah, então o senhor tem esse equilíbrio mental, Graças né? a Deus, senão Esse, eu não esse ia equilíbrio aguentar. mental. Se eu fosse... As pessoas me falam, tu é louco? Quando eu fui montar o odontopós, as pessoas falam, mas o que tu quer? Tu é louco? E tal. E realmente... só que eu não me mexo para a questão do trabalho. Eu gosto de trabalhar sem problema nenhum, mas às vezes tu se torna escravo, né? Sim, Para tu sim, conseguir manter o negócio, tu Sim. acaba se tornando escravo de algumas coisas. claro. Eu tento desvencilhar essa figura, né, para a questão do odontopós. Eu tento, obviamente, ter a coisa ali, mas, eventualmente, tu tem que estar lá firme, né? Sim. Eu vou pedir um intervalo aqui, porque eu tenho que agradecer os patrocinadores aqui, agradecer os estúdios Hype. Por favor, se inscrevam no canal. Eu tenho 400 visualizações no meu primeiro vídeo, tá? Bacana. E eu tenho muito poucos inscritos. Então eu tenho que lembrar sempre de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o joinha, né? É isso? Então tá. Estúdios Hype. Muito bem. Então o senhor consegue se desvencilhar do trabalho. Isso é fantástico. Maravilhoso. Então eu deveria dar um curso sobre isso. Eu acho que... Não, na verdade Porque é o uma meu coisa... pai, tá, é ortodontista, ele pegava assim as radiografias dos incisivos centrais, né? Ele sempre mantinha as radiografias do controle, né? Sempre teve controle, o modelo, então, um monte de coisa. Ele guardou 10 anos ainda do consultório e tal. E aí ele pegava um periapical assim e o lateral tinha dado uma arredondadinha no ápice. Não dormia. Não dormia. De madrugada Não, acordado. a questão é o seguinte, o que eu vou te dizer? Se existisse, ou como existe eventualmente problemas, eu
digamos, não é que eu curta, mas Uhum. eu vou ter que passar por aquele momento ali. Quanto tempo vai levar? 10 minutos? Meia hora? Uma hora? Às vezes um pouco mais. Mas assim, isso não pode interromper meu sono. Isso não pode interromper. Entende? Então, a partir dali, passou, é vida que segue. Claro. E assim é que eu penso. Ah, E que assim que bom. eu executo. Entende? Qualquer problema que seja. Né? Ah, O paciente, eventualmente acontece lá, que, vamos supor, a pessoa perdeu um implante, uhum. tá? O implante muitas vezes se perde, tem basicamente 3 causas, né? 3 causas não, são 3 possibilidades. Ou é uma questão sistêmica do paciente, ou é uma questão do local do paciente, ou é uma questão da técnica Sim. que foi utilizada, certo? É basicamente isso daí. Então, aconteceu, a gente fica chateado, tá? Aí a gente vê a solução que vai ter que ser dada e vamos tocar em frente. Agora eu não posso, porque a pessoa perde, até porque assim, a gente tenta dentro da profissão fazer o melhor possível dentro da nossa área, que é a área técnica. E pode ter perdido por outros motivos, certo? Claro. Então, a coisa não pode ser, digamos, comprada para si. Para si próprio. Entendi. Né? Então, a gente tem que avaliar cada situação. Né? E agora, chegando nos 20 anos da Odontopós, assim, obviamente vai haver uma super festa, né? Champanhe, etc. e tal. Quais são os planos para o futuro? O senhor tem? Primeiro, tem que ver se tem. Planos? Tem que ter, né? Tem que ter. Não, tem que pedalar, né? Tem que pedalar, tem que exatamente. Pedalar. Ou tem que remar até chegar na África ou voltar para a América do Sul. América do Sul, claro. Mas, não, os planos são, como eu falei, de evolução para chegar na parte de franquias para quem queira adquirir, certo? Nós estamos ajustando ali questões internas, né? E o Odontopós vai chegar num ponto aí de evolução bem grande. Né? Que legal. Se Deus quiser, né? Tudo, como eu falei, tudo é um processo. Porque dentro da área da saúde, do serviço, não é como um produto, tipo um objeto. Vamos pegar aí esses fast food aí, né? Então, o que eles têm? É o pão, que coloca, tem tal tamanho, ele vai ser grelhado ali, vai ser, vai ser colocado alface, maionese, o hambúrguer, tem uma posição. Esse é o produto. Na odontologia, como na medicina, como em áreas que a gente tem que tratar e fazer um serviço, é diferente. Então, por isso que a franquia dentro da área da saúde eu sempre fui contra. Por quê? Hoje tu tem aí quantas clínicas de franquia? Milhares, certo? Sim. O que eles oferecem de padronização num tratamento? Eles oferecem a cadeira é azul, a fachada é verde, a cor é com luz neon, é não sei o quê e tal. Eu quero saber o principal disso. É a entrega. O que é? O que tu vais oferecer para o paciente? Então, o que acontece? O paciente chega lá e tem eu, tem tu, tem o João, tem a Maria, tem vários. Tu atende de uma forma, eu atendo de outra. Isso não é padronização. Padronização é tu definir que processo que tu vais utilizar para tu dar o resultado para o paciente. Então, eu criei esse sistema de planejamento onde a gente vai chegar lá. Entendeu? Então, é isso que a gente imagina fazer. Então, eu tenho um processo. Não é processo de como que o paciente vai andar na clínica. Ele vai sair da recepção para não sei o quê. Isso entendi, é um processo de trabalho. De trabalho, exatamente. E isso envolve os 6 steps, né? Os 6 passos. Os 6 passos. Tá, entendi. E tu poderia dar uma palhinha dos 6 passos? Ou... Posso sim. Não, mas não dá o segredo. O segredo... Não. Basicamente, o que acontece?
Vou dar um intervalo para eu ir no banheiro. Vai, tranquilo, Tá. tranquilo. Eu dei a parada para eu continuar, tá? O banheiro é lá no fundo, tem um banheiro bem... Então, o senhor poderia nos dizer ou nos dar uma palhinha sobre o que são os 6 passos? Roger, o que acontece? Não precisa revelar o segredo. Não. Não, porque daí tem que fazer a franquia. Exatamente. Mas basicamente é o seguinte, se eu te perguntar hoje, tá? Qual o formato de uma televisão atual? Qual é o formato de uma televisão atual? Tá. Nós temos uma televisão aqui. Isso, flat. Como é que tu pensa o formato de uma televisão? Fino. Fino, retangular. Retangular. Tá. Quais são as variações que ela vai ter? Vai ter uma luz verde, ou vai ter uma luz vermelha, ou vai ter uma luz azul, ou vai ter... Enfim, Tá. o botão pode ser em cima, pode ser embaixo. Essas são as variações. Mas a televisão, tu não pensou numa televisão no formato de estrela, né? Não. Não, pois é. Isso é uma padronização. Se ela tá certa ou se ela tá errada, a gente pode até discutir. Mas a televisão, ela se torna, digamos, suficiente para a gente ver o que a gente quer ver, tá? Se eu te falar sobre uma questão de, vamos supor, de uma caneca, tá? Qual é o padrão de uma caneca? Tu até pode pensar numa caneca e tal, mas tu não pensou numa caneca em formato de folha, de papel. Sim. Não. Uma caneca, ela tem que ter uma área para receber um conteúdo líquido, enfim, né? Vai ter uma alça para tu pegar, se ela pode ser redonda e tal, ok, mas a caneca, ela vai ter uma forma. Então, isso é uma padronização. Qual que é o padrão de um sorriso? Qual que é o padrão de um sorriso? Então, tu olha, tu diz assim, aquele sorriso é bonito. Aquele sorriso é bonito. Aquele lá é feio. Tá, mas é baseado no quê? A gente tem que quantificar isso. Tá. Eu quantifiquei, entende? Então, assim, de tanto a tanto, nós estamos dentro de uma normalidade. De tanto a tanto, nós estamos dentro da normalidade. No outro, se está diferente, ele está fora da normalidade. Entendi. O que eu tenho que fazer para eu colocar dentro do que seria o padrão? Eu tenho que, digamos, esse dente eu vou ter que levantar, esse dente eu vou ter que baixar, certo? Sim. É basicamente isso. Então, uma vez que tu tens a definição do que seria a tua estrela guia, e nesse caso, nossa estrela guia é o incisivo central, Sim. certo? Superior. A partir dali, nós vamos passar planos, nós vamos passar... Isso daí, todo mundo sabe desses itens. Todos os profissionais sabem desses itens. Com exceção de, às vezes, se trocar um pouco os números. Porque eu vejo pessoas falando, às vezes, para mim é tanto. Qual é a posição? Para mim a posição é tanto. E eu mostro para eles, às vezes, que está errado. Sob o ponto de vista de efeito que vai ser no paciente. Então, por exemplo, o dente tem que ser mostrado tanto. E às vezes eles dizem, eu acho que é mais do que isso. Se ele mostra mais do que aquilo lá, ele vai ter exposição gengival. Sim. Se para a pessoa lá, ela gosta de exposição gengival, tudo bem. Sim. Se ela não aceita exposição gengival, nós temos que jogar isso para cima. A mesma coisa vale. Se a pessoa sorri e não mostra dente, sorrindo, nós vamos ter que baixar. Sorriso de palhacinho, né? Isso, fica assim, não aparece nada, nós vamos ter que baixar. Então, isso eu determinei itens que todo mundo sabe, ou pelo menos tem que saber. Deveria. Então, são itens relacionados com várias dimensões, as dimensões superior e inferior, com as dimensões transversais e com as dimensões laterais, certo? Então, quando tu tens essas dimensões, tu consegue definir o que está certo, o que está errado. Então, tu vai olhar e vai dizer assim, essa pessoa está certa, beleza. Tu pode querer só fazer a questão estética, eu vou clarear, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer uma resina aqui e tal, beleza. Agora, quando a pessoa, tu olhas assim, essa pessoa está com um problema, o que eu tenho que fazer para eu colocar dentro do padrão? Eu tenho que fazer isso, isso ou aquilo. Então, é isso que é feito. Nós temos um problema no Brasil, que é, as pessoas não têm condição financeira para fazer. E tu acaba caindo no que a gente chama de reabilitação. Reabilitação é a gente colocar dentro do padrão, novamente. E eu não estou falando de padrão de cor, de coisa, eu estou falando padrão de posição.
Então, o que eu tenho que fazer para colocar os dentes e as arcadas dentro do padrão correto? Eu tenho que fazer isso. Esses Beleza. São, Esses são 6 itens aqui. são 6 itens. Tá? Depois dos itens, que é a posição, agora eu vou definir com quais procedimentos que eu vou fazer. E aí, cada profissional pode ter a sua, digamos, a sua forma, né? Eu costumo dizer o seguinte, para tu abrir uma garrafa, uma tampinha de garrafa, tem gente que abre com abridor, tem gente que abre com faca, tem gente que quer abrir com dente. Bom, aguentem as consequências, mas tu pode abrir com qualquer coisa. Sim. Né? Tem gente que quer abrir com pedra, tá certo. Qual que vai ser a consequência se tu abrir com uma pedra, se tu abrir com um dente, se tu abrir... Vai ter alguma consequência. Assim é nos procedimentos. Então, a gente, às vezes, pode até discutir que procedimento que a gente vai utilizar. Mas aonde a gente vai chegar, isso eu não posso discutir. Entende? Entendi. Isso é que nem assim. Nós estamos agora aqui às tal hora, vamos combinar que ao meio-dia, vamos supor, nós vamos chegar no centro, tá? Em que rua? Na Rua dos Andradas com a Borges de Medeiros, certo? Nós vamos estar lá ao meio-dia. Como que tu vai para lá? Tu pode ir de táxi, a pé, de ônibus, de skate, tu pode ir como tu quiser. Entendi. Então, isso é a forma como tu quer chegar lá. Agora, aonde nós temos que chegar, isso nós não podemos discutir. Entendi. Então, tu não pode me aparecer lá na Assunção, Sim. lá no Moinhos de Vento, lá em outro bairro. Por quê? Nós combinamos que lá, aqui nós vamos fazer uma combinação para a gente ter a padronização. Sim. Esses são os 6 itens. É um negócio muito interessante. Tu consegue planejar todos os casos de odontologia, em qualquer área, a gente consegue planejar. E a execução é uma outra questão. Tá. Né? Não, Então... Tudo bem. Bom, professor, nós estamos nos encaminhando para o final aqui da nossa entrevista. Foi uma honra recebê-lo aqui. Eu tenho uma gratidão imensa pelo senhor ter me acolhido na Odontopós. Isso, para mim, fez toda a diferença por causa da prática, né? A gente faz mestrado, doutorado. Sim. Então, é um prazer para mim dar aula na Odontopós, e eu lhe agradeço muito. E lhe agradeço por ter vindo hoje aqui compartilhar seu conhecimento. Eu espero que essa questão da sua franquia com uma metodologia dê certo, né? Eu acredito que vai dar. E desejo por senhor tudo de bom, viu? Porque realmente eu gosto muito do senhor. Eu que te agradeço, Roger. Primeiro pela possibilidade de estar aqui expressando e contando essas coisas. Eu acho interessante das pessoas conhecerem, terem alguma ideia, né? E de tu ser meu parceiro lá, como professor, dando as aulas, nos ajudando lá. E o Odontopós está aberto para as pessoas que eventualmente quiserem conhecer, os profissionais que quiserem conhecer, e para os pacientes também que eventualmente tenham necessidade. Nós estamos com outros projetos aí, tá? Específico aí para os pacientes, e em breve a gente está lançando. Ah, que tá? legal. Mas eu ainda não posso falar porque não está efetivado. Sim, não está. Bom, eu só queria que abrisse a nossa... Isso, para mostrar o grupo AP, Odontopós. Quem quiser acessar o Odontopós é no número 5132353535 ou www.odontopós.com.br. Tá certo? Certo. Muito obrigado pela audiência, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deem um joinha, por favor. Então é isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom para nós aí. Tudo de bom para nós, exatamente. Obrigado.